orador em si, quando ele vai ler lá na frente, ele tem que ter postura, tem que ter postura de orador. Né? Então, ele tem que aprender a respeitar as regras básicas da boa leitura. Ele tem que ter uma boa dicção. E para ter uma boa dicção, ele tem que aprender a ler com perfeição. A leitura, assim como qualquer outra tarefa, ela só vai ser bem aproveitada se a pessoa praticar. Não tem jeito de você aprender uma coisa se você não praticar. Eu me lembro que o padrinho da minha cunhada, quando ela era ainda criança, ela recebeu, né, ela recebia cartas do padrinho animando ela na escola. E o padrinho mandava um livro. Eu tenho um desses livros em casa que eu pedi para ela, né, justamente para usar na arte de escrever. Eu peguei aquele livro. E eu me lembro que o padrinho dela escrevia assim, olha, nesse livro tem algumas tarefas. Era aqueles livrinhos de historinhas, sabe? A ovelhinha, o lobo e o cordeiro, era esse tipo de historiazinhas, né? Mas ele incentivava ela a leitura, dizendo, olha, você pratique a leitura. Você pratica a leitura sempre respeitando a regra dos sinais. Como assim a regra dos sinais? Então, os sinais têm, né, quando você vai fazer uma leitura, tem regras na leitura. E os dois que leram hoje, parabéns para os dois, né, foram muito bem, glória a Deus, né? Não é minha intenção aqui ficar envergonhando ninguém, e mesmo porque eu também não sou expert em nada, tá bom? Mas, veja só, quando a gente pega o versículo 1 aí, nessa minha tradução, diz assim, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Então, você tem aqui vírgula, e aí você não tem um ponto. Você tem aí, né, uma exclamação, tá? Você tem que aprender a respeitar essas regras. Algumas pessoas vão ler, eles não respeitam regras, né? Eles não respeitam as vírgulas. A vírgula, você tem que parar um pouquinho. E antes de você parar um pouquinho, a sua voz, ela tem que subir um pouquinho antes de você parar na vírgula. O ponto e vírgula é uma paradinha um pouco maior do que a vírgula. E o ponto, bom, o ponto você tem que parar, correto? Você pare, porque o ponto quer dizer pare. Quando você tiver um ponto de exclamação, você exclame. Né? Na leitura você tem que exclamar. Né? Pois puseste a tua glória sobre os céus. É assim. Né? E se tivesse um ponto de interrogação, você interrogue. Né? Puseste a tua glória sobre os céus? Aí seria um ponto de interrogação. Então, o leitor, ele tem que respeitar as regras básicas, né, da boa leitura, ele tem que tentar, pelo menos. Então, essa é uma tarefa que a gente tem que fazer sempre, em casa. Ou seja, fazer a leitura em voz alta, sozinhos. E é a melhor forma de você aprender. Voltando no padrinho da minha cunhada, ele escreve para a menina assim, olha, a gente só aprende a fazer uma coisa fazendo. Né? Então, é como se dissesse, você tem que praticar muito. Né? E, de fato, a gente só aprende as regras de português fazendo. Você tem que insistir, você mesmo, né, tem que praticar a leitura em casa. Então, vocês dois estão de parabéns. Na semana que vem, a gente escolhe mais dois para ler alguma coisa, tá? Como uma tarefa simples para nós aqui. Vamos à nossa apostila,
que nós vamos ver hoje? Deixa eu pegar aqui, eu estava com ela na mão. Vai aparecer na tela, o Daniel? Já está aparecendo, já. É que eu não sei o que está acontecendo, que no meu aqui não está aparecendo. Tem que mudar o layout aí, pastor. Cadê eu aqui? Voltou. Não dá para ver. Tá bom. Ok, então, tá bem. Pessoal, desculpa, eu peço perdão, tá? O Felipe não está aqui, eu estou tendo dificuldade, né? Quando ele sai, agora a Maria Lídia me ajudou, tá bom? Olha, nossa segunda aula tá aí, controlando o medo. Você vai reparar nessa figura que o Daniel colocou, tá todo mundo apontando o dedo aí para o nosso orador. Por que está acontecendo isso, né? Isso aí está na cabeça do orador. Está mais na cabeça do orador do que exatamente nas pessoas que estão ouvindo. O que nós vamos estudar hoje, né, nós vamos fazer essa aula do medo em 2 aulas, tá bom? Mas o que nós vamos estudar hoje é em relação ao orador que eu penso que eu sou e o orador que eu realmente sou, né? Como eu me imagino como pregador, como um orador.
né? Se eu fizesse essa pergunta, por exemplo, né? Fulano, como é que você se vê falando lá na frente, né? Como é que você se vê pregando lá na frente? Como você acha que as pessoas estão te vendo quando você está lá na frente falando, pregando, né? Deixa eu pegar uma pessoa aqui para você poder abrir o áudio, tá? Vamos pegar aqui a Brenda. A Brenda é professora, correto? Brenda? Oi, boa noite. Boa noite, minha filha, tudo bem? Brenda, tem duas experiências, né? Bom, você, na sala de aula, você tem uma experiência diferente da experiência que é lá na igreja e falar alguma coisa, correto? Sim. É diferente. Você acha que é mais fácil falar quando a gente está lá na igreja, falar uma apresentação, alguma coisa, ou é mais fácil você falar para suas crianças? É mais fácil falar para as crianças. É que o público, né, depende do público que você vai falar. Quando eu estou dando aula, né, falando para as crianças da escola dominical, é diferente de quando você vai fazer algo relacionado a fazer uma leitura para os adultos, algo assim. Você já teve medo de falar para os adultos? Medo? Eu não sei se medo. Não sei se eu já senti medo, mas em determinados momentos a insegurança é um pouquinho maior do que em outros. Então tá bem, né? Então nós chegamos nesse ponto aí, tá? No livro de Provérbios, no capítulo 23, então tá bem. Obrigado, Brenda. Sua opinião foi muito importante porque você costuma falar com pessoas, né? Então, para mim, é muito importante aí essa opinião. No livro de Salmos, livro de Provérbios, capítulo 23, né? Você pode abrir comigo lá, vocês, e versículo 7. Então diz assim: como o homem imagina no seu coração, assim ele é. Como o homem imagina, assim ele é. Então o medo, ele está mais na nossa cabeça, o temor, a timidez, o receio, ele está mais na nossa cabeça, na minha cabeça que vai falar, eu vou falar, então eu coloco o medo na minha cabeça, do que na cabeça daquela pessoa que está me ouvindo. Às vezes aquela pessoa que vai me ouvir, a última coisa que ela vai pensar é que eu estou com medo, que eu estou preocupado, que minhas pernas estão uma batendo na outra, que eu estou tremendo, né? Então ela não tem essa preocupação porque ela quer me ouvir. E, na verdade, eu quero falar, só que entre eu querer falar e essa pessoa querer me ouvir, tem o medo está em mim, entende? Não está na outra pessoa. Ela só quer me ouvir, ela só é um ouvinte. Mas eu posso falar de propriedade, porque eu não só passei por essa fase do medo, mas a Brenda falou uma coisa muito interessante, né? Ela disse que depende do público. Porque quando você já está acostumado com o seu público, é uma coisa. E aí, quando você tem um público diferente, o medo parece que volta, né, a atormentar a sua cabeça, né? Você já começa a ficar mais nervoso, a garganta seca. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no capítulo 2, tá? Então, o primeiro e o maior problema daquele que se dispõe a um curso de oratória é o medo. É o medo de falar, do que falar, como falar, onde falar e a quem falamos. Né? De tudo isso, né? Eu estou com medo de falar. O que eu vou falar? Como é que eu vou falar? Né? Onde que vai ser essa palestra? Né? E para quem que eu vou falar? Então, envolve muitas interrogações na nossa cabeça quando nós vamos para uma oratória. E aí ficamos inquietos, continue aí na apostila, né? Preocupados, ansiosos e pensando na reação do público. Então, quando a gente tem todas essas perguntas na cabeça, né? Onde, como, quando, né? Para quem, aí vai acontecer exatamente isso aqui, olha. Nós ficamos ansiosos e pensando na reação do público. Pensando como? E o que será que eles estão querendo, né, de mim? O que eles vão achar de mim? Né? E agora, o que eu vou fazer? O que eu vou falar?
Veja só, a pessoa realmente ela fica muito ansiosa, muito preocupada, né? E não tem um momento em que esse medo tome uma dimensão maior do que quando o nosso nome ele é anunciado na plateia. Quando chega aquele momento de você falar. Na igreja, por exemplo, para um jovem pregador, tem a oração, tem a música, tem outra oração, e aí o camarada que está lá na frente, né, ele diz assim, agora o fulano de tal vai pregar para nós, ou vai dar um ensino para nós. Aquele é o momento de temor, né? A pessoa ela vai ter que se levantar, ela vai ter que caminhar, chegar até lá na frente, e ela vai ter que falar. Olha, a cada passo desse é um medo. Quando a gente coloca na cabeça que a gente está com medo, cada passo desse é um medo. Ele está pensando, a música vai acabar. Claro que vai acabar, né? Uma música dura 4 minutos, 3 minutos, né? Depois que a música acabar, é a última música, eles vão me chamar, e o meu nome chegou, né? E depois, vou ter que ir lá na frente. A pessoa, às vezes, de temerosa que fica, ela sai a tropeços, né? E quando ela chega lá na frente, no púlpito ou na tribuna, ela está pasma, né? Está branca que nem um papel. Isso acontece, né? Vamos continuar aqui. Então, não tem momento que dá uma dimensão maior do medo quando o nosso nome é anunciado na plateia. As mãos gelam, acontece. Os pés endurecem, acontece, né? O coração dispara, acontece muito, né? E o que mais? Né? A boca fica seca. Aquela ansiedade seca a garganta, seca a boca, e a gente precisa, né, daquela saliva para poder anunciar, para poder pregar, para poder falar. Então, creia, amigo, é a sua grande oportunidade. Eu gosto dessa frase aqui. Essa frase não é minha, não, tá? Ela foi colocada aqui no livro. Creia, amigo, é sua grande oportunidade. Com o medo ou sem o medo, você vai estar se revelando. Com medo ou sem medo, você vai estar se revelando para aquelas pessoas, tá? Eles querem te ouvir e, na verdade, você quer lhes falar. Então, fale. As pessoas querem te ouvir. E você quer falar. Então, vai lá e fale, né? Fale principalmente com a energia da verdade do seu coração. Fale com a energia da verdade do seu coração. Como é bom quando a gente fala, né? E é claro naquilo que está sendo dito. A gente tem no nosso pensamento, meus irmãos, aquilo que vai ser dito e aquilo vai sair pela nossa boca, com aquela clareza, querendo que as pessoas aprendam aquilo que nós estudamos em casa. Então, veja só, segundo parágrafo, o medo é o maior inimigo do homem. Nasce com o homem, abraça-o por toda a vida. Todos nós estamos sujeitos às investidas desse fantasma que quase sempre é apenas resultado da imaginação do nosso espírito. Fantasma? Exatamente. Fantasmas tem na Bíblia, viu? Fantasmas tem na Bíblia. Nós sabemos que fantasma tem na Bíblia. Não, pastor, mas fantasma não existe. Não existe, nós sabemos que não existe, mas tem na Bíblia, né? Uma certa feita, Jesus estava caminhando, né, sobre o mar, era de noite, e os apóstolos olharam, né, viram aquele vulto chegando, era talvez pela neblina, né, de noite, tudo escuro, e eles começaram a gritar, assustados, sabe? Um agarrado no outro, pensavam que era um fantasma. Mas fantasmas não existem, né? O medo é um fantasma que nós criamos na nossa cabeça. Quando eu era menino, também aquele pessoal da rua lá de casa era duro, né? Eles contavam umas histórias malucas. Hoje não tem mais isso, né? As crianças não fazem mais isso. Por exemplo, as crianças se reuniam, né? Sempre tinha um maiorzinho. Aí um maiorzinho ficava contando história de terror, sabe? De 4 cachorros pretos carregando um caixão escuro e coisa e tal, né? E a molecadinha ficava com aquele olho regalado, ouvindo tudo aquilo ali, né?
E meu pai, na época, ele fumava. Então, acabava, deixava aquela molecada lá, meu pai falava assim, Gilberto, né? Nunca me chamou de Gilberto, chamava de Beto. Beto, né? Vem cá, vai lá buscar um maço de cigarro pro seu pai. Para sair da minha casa e chegar até o bar que vendia, era um trio. Eu não sei nem se a molecada de hoje sabe o que é trio, né? Trio é um lugar que você corta caminho para não passar no meio da rua, mas é mato dos dois lados, é colonhão dos dois lados. Quando ele pedia, ó, vai lá, né? E eu colocava o pé naquele trio e parecia que duas mãos pegavam minhas costas, assim. E olha, eu saía voando, né? Corria, acho que eu chegava naquele bar rapidinho, né? Assustado. Vai que um desses cachorros pretos com esse cachorro, né? É claro que não tinha cachorro nenhum, não tinha caixão nenhum, não tinha nada. Mas impressionado que a pessoa fica, ou impressionada que a pessoa fica, ela realmente ela tem um fantasma. Ela tem um fantasma. O medo é um fantasma. Eu me lembro de outra história, né? Eu gosto de contar essa história porque eu aprendi com o irmão Félix isso. Eu estava me impressionado com algumas coisas. E ele me contou a história do Joãozinho. Não é você não, viu, Maranhão, né? É o Joãozinho. O Joãozinho estava dormindo e, de repente, ele deu um grito à noite. Mãe! Né? Assustado. E a mãe saiu do quarto dela correndo, abriu a porta e disse, que foi, Joãozinho? Né? Tem um fantasma aqui no quarto. Fantasma? Tem um fantasma. Né? Não, meu filho, não, esse fantasma não existe. Né? Olha, coloca a coberta de novo, mamãe vai para o quarto, você fica aqui, tá bom? Ah, tá bom. Né? Daqui a pouco, passa uns 4, 5 minutos, de novo o Joãozinho, mãe, né? Com aquele medo todo. E a mãe volta, né? O que foi, Joãozinho? Né? O fantasma, mãe. Né? Mas meu filho, acendi a luz, não tem nada, né? Estou vendo aqui, né? Olhou para lá, olhou para cá, né? Só que a mãe, então, ficou esperta, né? Ela falou assim, eu estou indo para lá, viu, meu filho? Estou indo para lá. Apagou a luz, né? E antes de fechar a porta, ela ficou no quarto, né? Escondeu embaixo ali, né? Sentadinha. E daqui a pouco o menino gritou, mãe! Né? Novamente. Quando o menino gritou mãe novamente, a mãe acendeu a luz naquele momento. E aí o menino viu a cortina, né? Era um vento, batia, levantava uma cortina, né? E o menino pensava que aquela cortina era o fantasma Gasparzinho, né? E aí, então, a cortina voltava. E quando a mãe chegava, não tinha mais a cortina. Né? Mas o menino estava impressionado, achando que era o quê? Que era um fantasma. Mas fantasmas não existem. Fantasmas não existem, mas o irmão Félix fez a seguinte pergunta para mim. Ele disse, pastor Gilberto, se fosse um fantasma de verdade, quem que eu vou escolher para responder essa pergunta para mim, né? Deixa eu ver se eu vou escolher aqui, quem que está aqui? Vamos ver. Aparece o Aurelino Natalício, tá? O Aurelino Natalício, lá de Santa Cruz. Pode abrir o áudio aí, você vai responder para mim, Aurelino, né? O seguinte, né? A pergunta que o irmão Félix fez para mim foi, se fosse um fantasma de verdade, o Joãozinho teria se assustado mais ou menos que ele se assustou? Eu acredito que menos. Menos? Se fosse de verdade? É. Tá certo, pode fechar, né? Obrigado, Aurelino. Tá? Eu também errei, Aurelino, tá? Quando eu respondi para o irmão Félix. Eu falei que era mais, né? E você está falando que é menos. Aí ele disse assim, nenhuma das respostas. Eu falei, só me deu 2 respostas, né? Eu deveria ter pensado lá, né? Mas ele disse, pastor Gilberto, se fosse um fantasma de verdade, ele teria se assustado da mesma forma que ele assustou.
não ia ser nem mais e nem menos. Seria a mesma coisa. A mesma coisa. Por exemplo, uma moça está ali, mexendo na sala, né? E aí o engraçadinho vai lá e grita, a barata! Né? Aí a moça, sai correndo, né? É mentira, né? Mas ela já se assustou, né? Se fosse uma barata de verdade, seria o mesmo susto, correto? Então, irmãos, o medo, ele proporciona um sentimento de realidade, mas é uma realidade inexistente, né? Então, se a pessoa está com medo mesmo, vai ter dificuldade, muita dificuldade. E nós vamos ter que fazer o que diz a nossa aula aí, controlar o nosso medo. Então, veja só, né? O terceiro parágrafo, o medo faz com que o indivíduo não considere suas qualidades e só pense em suas falhas e aspectos negativos das suas apresentações. O medo faz a pessoa se autodesvalorizar. Faz com que a pessoa só pense em falhas, nos aspectos negativos. Eu não sei ler direito. Eu não sei se eu preparei direito. Essa pessoa que está me ouvindo lá, eu conheço aquela pessoa, ela põe defeito em tudo, né? E não considera as qualidades. Que às vezes a pessoa é uma pessoa temente a Deus, é uma pessoa que ama a igreja, é uma pessoa que quer ajudar com a mensagem que ele vai levar. Tudo isso é qualidade. Tudo isso é importante quando nós estamos ensinando, quando nós estamos pregando, quando nós estamos numa palestra. Então, nós esquecemos as nossas qualidades e só pensamos em nossas falhas. Isso faz com que o medo aumente. Continuando. Inibe-o totalmente. O resultado é que milhares de homens ou mulheres, mesmo possuindo elevado nível cultural, pressionado pelo medo, não acreditam nas suas qualidades de comunicadores, evitando todas as oportunidades para falar em público. Então, algumas pessoas que têm qualidade, pessoas que têm capacidade, pessoas que dariam bons oradores, bons pregadores, bons mestres, bons professores, por causa do medo, evita toda e qualquer oportunidade de falar em público. Vai evitando. Olha, quer pregar hoje, irmão? Não sei, não consigo. Quer pregar hoje, irmão? Para mim não vai dar. Mas, na verdade, é o medo, né? O medo faz a pessoa perder oportunidades. Continuando, o medo ainda pode causar grandes transtornos. Olha só essa história aqui, né? É um grande amigo, né? Eu vou contar essa história aqui, não preciso nem ler, né? Porque essa é uma história que o irmão Mitsuru Obaro me contou. Esse irmão Mitsuru, ele já é falecido, né? O que aconteceu? A filha deles, não sei se é a mais velha ou a mais nova, né? Tinha arrumado uma paquerinha no seminário, ela fazia o seminário, né? E chegou o dia dessa paquera, né, desse namorado, fazer uma apresentação, seria a primeira apresentação desse pregador, né, futuro pregador e coisa e tal, né? E o que aconteceu? A menina, pouco antes dele subir lá na frente e pregar, a menina fez uma propaganda na casa dela. Disse, olha, o fulano é hoje que ele vai apresentar a oratória dele lá no seminário. E eu queria convidar vocês. Convidou o pai e convidou a mãe, entende? Então, o pai e a mãe, né? Esses dois japonesinhos foram lá, né? Só tinha japonês lá, é uma colônia japonesa, né? E quando o menino viu que o sogro e a sogra foram ver, e o menino estava lá na frente, né? Subiu lá na frente, ele já começou a passar mal, o menino começou a ficar branco, o menino não conseguia fazer mais nada, o menino desmaiou, caiu que nem uma pamonha lá na frente. Tamanho o medo do menino. Só porque viu o sogro e a sogra lá, né? De tanto medo ele ficou. Por quê?
ele não conseguiu controlar o seu medo, que, na verdade, é controlar o nosso emocional, que é tão importante, né? Então, vamos continuar aqui, né? No final aqui desse parágrafo, olha, o resultado desse medo, né? Ele não pregou, ficou desconcertado com a namorada, com os pais da namorada, e até onde eu sei, não deu certo esse namoro, né? Então, dois oradores dentro de um só, é uma pergunta aí para nós, né? Como assim? Isso mesmo, nós estamos perguntando. Dois oradores dentro de um só? Pois é, exatamente. É assim que começa o nosso parágrafo. Existem em cada orador dois oradores diferenciados, coexistindo dentro dele. O orador real e o orador imaginado. Tá? Então, primeiro vamos ver aqui o orador real. O orador real é a verdadeira imagem do comunicador, composta dos defeitos naturais do ser humano, mas também das suas qualidades visíveis, ou invisíveis, visíveis ou potencialmente prontas para serem aproveitadas. Eu quero que você perceba essa frase que foi lida, tá? O que é o orador real? Né? É a imagem verdadeira daquele comunicador, né? E como é que é a imagem verdadeira daquele comunicador? Bom, né, é uma composição de defeitos e qualidades. Pode ter defeito, todo mundo tem defeito, ninguém é perfeito. Se fôssemos perfeitos, nós estaríamos no céu, né? Então, eu tenho defeito, mas eu também tenho qualidade, né? Continuando. E é o orador que aparece aos olhos da plateia, que mesmo não se empolgando, às vezes, com sua forma de expressar, é capaz de ouvi-lo sempre, até com relativo interesse. O orador real é você. É você com seus defeitos, com as suas qualidades. É você que vai subir lá na frente da igreja e vai falar, vai dar uma aula na escola dominical. Você vai falar, você vai pregar para os irmãos que estão ouvindo ali, você vai falar. Então, essas pessoas, elas não precisam necessariamente se empolgar. Bem, agora, esse ano vai para 32 anos que eu uso o púlpito para pregar oficialmente numa igreja, né? E nesses 32 anos, dizer que as pessoas que me ouvem se empolgam, não, né? Não se empolgam. Mas eu posso olhar para essa frase aqui e ver que eles são capazes de me ouvir até com relativo interesse. Mas o orador, o pregador, o Gilberto que sobe lá na frente, ele é cheio de defeitos e ele também tem as suas qualidades. Então, essa composição de defeito, de qualidade, de investir em qualidades, de tentar consertar os defeitos, é esse Gilberto que sobe lá na frente. É essa pessoa que tem que subir lá na frente, é esse você, né? Essa mistura de defeitos e qualidades que tem que subir lá na frente. E vai falar para as pessoas. E lembre-se, você quer falar. Lembre-se, elas querem te ouvir. Então, fale. Não é? Agora, vamos para o orador imaginado. Quem é o orador imaginado? É a imagem que o comunicador pensa que transmite aos ouvintes. O achismo. Que achismo? O achismo de si mesmo. Às vezes, eu me acho o pior dos homens, o pior dos oradores. Mas a outra face também é verdade. Às vezes eu me acho um Billy Graham, eu me acho um John Hatcher, eu me acho um... Né? Calma lá. Eu nem sou esse fracasso tanto, né? E como eu também não sou essa grande virtude,
Bom, nós temos um texto bíblico para mostrar para vocês, aqui no livro de Atos, no capítulo 8, no versículo 9. Quero ler com você aqui, né? Ou pelo menos para você, esse texto de Atos 8 e 9. Diz assim: estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade artes mágicas e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, né? Ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os haviam iludido com artes mágicas. Ele era um fanfarrão. Ele era um fanfarrão mentiroso. O Simão. Mas olha, o final do versículo 9, hein? Ele se dizia uma grande personagem. Às vezes acontece isso, né? Às vezes a pessoa acredita que é um grande fracasso, mas às vezes ele pensa que ele é um grande personagem. Essa imagem é uma imagem muito triste, tanto do fracasso, quanto da pessoa achar que é um completo sucesso. Vamos continuar na nossa apostila. De nada adiantará a alguém aprender todas as técnicas da boa expressão verbal, voz, vocabulário, postura, retórica, etc., se continuar pensando que ainda se expressa mal. Que adianta você fazer uma aula de arte de falar e no final dessa aula, no final dessa matéria, depois de 6 meses, depois de 1 ano estudando, você ainda se imaginar o pior dos pregadores, o pior dos mensageiros, o pior dos piores. O que vai adiantar? Né? Continuando. Baseado na convicção de que o orador imaginado existe realmente. Baseado no quê? De que eu sou um fracasso, não adianta eu tentar. Eu não nasci para pregar, eu não nasci para ensinar, eu não nasci para estar lá na frente. Bem, quem disse isso para você? Foi Deus que disse isso para você? Não, Deus não me falou isso, mas eu acredito nisso. Mas por que você acredita nisso? Por que você acredita que é um fracasso? Alguém disse isso para você? Isso é possível? Né? Isso é possível. É possível que alguém olhe para você e diga: rapaz, você não sabe pregar nada, você é um fracasso. É possível. O que tem de pessoa querendo derrubar a outra não tem igual, né? Mas pode ser você mesma, ou você mesmo. Você pode estar dizendo o tempo todo: não consigo, não dá, não sou eu, é outro. Cuidado com isso, né? Não se iluda com a criação de qualidades inexistentes. Isso aqui é o contrário, tá? Tem gente que se ilude com qualidade que ele não tem, pois isto levaria a acreditar num comportamento enganoso e irreal. Mas ao analisar suas condições, descubra quais são os aspectos positivos da sua expressão verbal. Não pense você, né, que você é o que você não é, seja para mal, seja para bem. Assim como o homem pensa, assim ele é. Às vezes a pessoa pensa que é uma grande personagem. E mais para frente, por pensar assim, é um pensamento de derrota muito grande, a pessoa se achar o grande, se achar o bom, se achar a última, como é que é, a última batata do pacote, o último biscoito, sei lá, né? É o último biscoito do pacote. Então, a pessoa está se achando, né? Lá na frente cai a realidade. Lá na frente ele tem um choque de realidade e aquilo faz ele nunca mais subir no púlpito. Então, por isso tem que ter muito cuidado com o orador imaginado. O orador imaginado, ele não existe. Ele não é você, tá? Mas você pode colocar ele em figura, principalmente dentro do seu coração. Adquira confiança através desta avaliação. Crie um retrato interior imaginado mais próximo daquele demonstrado pelo seu orador real. O que isso quer dizer? Que você sabe fazer direito e você sabe também aquilo que você não sabe, correto?
Então você sabe onde está a sua força, onde está a tua fraqueza. Trabalhe naquelas partes fracas, né? Se você tem um problema de leitura, trabalhe na leitura. Você pegue textos simples. Você pegue textos simples e respeitando as simples regras gramaticais. As regras da pontuação. Isso vai te ajudar. Né? Você tem problema de dicção, então você pode olhar pela internet, como é que eu faço para melhorar a minha dicção? O seu problema é que você talvez fale muito devagar ou muito baixo. Isso pode cansar as pessoas, fazer as pessoas dormirem. Se eu falo muito devagar ou eu falo muito baixo, é possível que isso aconteça. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me vigiar, eu tenho que subir o tom, né? Eu tenho que falar com a boca mais aberta. Né? Essa é outra coisa que eu aprendi com o irmão Félix, a falar com a boca aberta, né? Porque tem gente que fala com a boca fechada, mas tem que ficar adivinhando, né? Perto da onde eu morava, tinha um rapaz lá, um senhor, como é que era o nome dele, né? Agora eu não me lembro mais, né? O nome dele. Mas ele tinha um boneco, o pastor João também tinha, sabe? E ele ficava falando com o boneco assim, a boca dele não abria, mas a do boneco abria o tempo todo. Esqueci como é que é o nome desse negócio, né? E chamava Zé da Breca, o nome desse sujeito, né? E ele era um sucesso com aquele bonequinho dele, levava nas escolas, tudo, né? Fantoche. Quase fantoche, tem um outro nome, sabe? Mas é igual fantoche. Oi? Boneco de ventríloco, não é? Isso, ventríloco, isso, né? Porque a pessoa aparece e ela está falando lá. Agora, o ventríloco, ele é bom. Por quê? Porque a voz dele, apesar dele não abrir a boca, ele consegue expressar o som. Mas algumas pessoas têm problema de expressar o som da boca. Né? Então, ela tem que falar, ela tem que abrir mais a boca, ela tem que ser mais expressiva, porque ela não quer ninguém dormindo, tá? Então, olha, se tem alguns defeitos, você sabe qual é o seu defeito. E se você está se achando muita coisa, cuidado, você também sabe que você está exagerando em coisas que você não é. Por isso, tenta fazer uma imagem da verdade, daquilo que você realmente é. As pessoas gostam de ouvir quem você é, e não quem você imagina ser. Continuando, né? Consciente de suas qualidades já existentes e daquelas prestes a aflorar, você encontrará um novo ânimo, né? Então, você já sabe que você... Olha, eu sei fazer isso aqui certinho, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que equipar, eu tenho que me nutrir, eu tenho que investir mais para me melhorar. É isso aí que você tem que fazer, né? Isso ajuda a controlar o medo. Veja lá, vamos continuar. Vamos falar de Moisés um pouco, tá? Moisés é um caso típico dos dois oradores que existem em cada um de nós. Ele pintou-se bem pior do que realmente era, a ponto de desculpar com Deus. Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca, pesado de língua. Você está imaginando Moisés aí falar, né? Senhor... Ele dá um monte de desculpa para Deus. Ele diz, manda outra pessoa, não manda eu não, eu nem sei falar, eu sou gago, né? E de fato ele era gago. Era gago. A palavra de Deus, no original, traz uma língua pesada. Né? Bom, irmãos, não preciso dizer para vocês quem é Moisés. Quem é Moisés. Mas ele está dizendo que ele não é eloquente. Na aula passada a gente viu a diferença de eloquente, né? Aquela pessoa que é o eloquente e o orador, né? Ou seja, a eloquência é a oratória, né? O eloquente, ele nasce, né? O orador se faz. Então, o Moisés, ele falou a verdade. Ele não nasceu poeta, ele não nasceu eloquente, ele não nasceu Apolo, né? Mas Deus transformou
ele no Moisés. E nós sabemos muito mais coisa de Moisés do que de Apolo. Ele escreveu muito mais coisas, Apolo não escreveu nada, mas o Apolo é o eloquente. E Moisés está dizendo, eu não sou eloquente. Só que a gente tem que ver essa frase do Moisés de uma forma negativa. Por quê? Porque ele está se autodesprezando, ele está acabando com a sua própria imagem. Ele está dizendo coisas que ele pintou na cabeça dele. Ele diz, eu não sou eloquente, né? O que mais que ele fala aqui? Nem de ontem, nem de hoje, nem do tempo que tem falado do teu servo, eu sou pesado de boca, sou pesado de língua, ou seja, minha dicção é ruim, minha língua é falha, né? Eu não tenho aquele poder na voz e tal. Então ele deu uma boa desculpa para dizer, não, Senhor, eu não posso ser o líder dessas pessoas, nem sei falar para essas pessoas, o Senhor está me mandando falar para elas? Eu nem sei falar, né? Tá certo, vamos continuar. Este grande líder do Velho Testamento imaginou que era um homem fracassado na arte de falar. Olha só, ele está dizendo para Deus, eu sou um fracassado na arte de falar. Continuando. E só podia se lembrar dos seus defeitos naturais de dicção. O problema dele era dicção, né? Talvez a voz dele baixa, coisas assim. Agora, ele só pensa nos defeitos. Ele se imagina um péssimo orador, porque a dicção dele não era boa. E, de fato, não devia ser, porque senão ele não estava reclamando aqui, falando, correto? Seu medo construiu uma imagem distorcida de sua capacidade e também da possibilidade. Construiu, meus irmãos, uma barreira muito grande do homem capaz que ele era, das possibilidades de poder pregar sempre para aquelas pessoas. E ele foi um pregador por 40 anos. Ele falou para as pessoas durante 40 anos. Mas antes dos 40 anos, dominava um medo no seu coração. O temor de falar. Por isso, você tem que controlar o seu medo. Você tem que tratar o medo. Continuando. Mas Deus animou-o, e seus discursos estão descritos na Bíblia para comprovar que podemos imaginar um orador bem pior do que nós somos. Você tem essa figura aí, Daniel, essa figura do homem olhando a imagem dele? De nada adiantará alguém aprender todas as técnicas da boa oratória se continuar pensando que ainda se expressa mal. É a sombra. O que você está vendo aí é a sombra, tá? Nós temos o orador e ele olha para ele próprio, que é a sua sombra, né? Quando nós olhamos a sombra, nós estamos olhando nós mesmos. Ele vê o quê? Ele vê um rato. O rato no sentido de medroso, né? Eu sou esse medroso aí. Eu sou essa pessoa. Você não é um rato. Você não precisa olhar para a sua própria imagem e ver um rato. Não faça isso, né? Isso é coisa do inimigo, tá? Vamos continuar. Jamais permita que o medo ou vergonha o impeça de levar sua mensagem ao destinado público. Que o medo nunca te impeça de chegar até a tribuna, até o púlpito, até a frente da igreja. Que o medo nunca te impeça. Continuando, o exemplo do profeta Amós deve ser um exemplo e ânimo para todos os pregadores do Evangelho. O pregador do Evangelho tem que se espelhar nesses homens do Velho Testamento e do Novo Testamento também, mas o Amós é uma boa inspiração. Né? Vamos ver por quê. A sua origem era humilde. O seu vocabulário, provavelmente, era pobre e deficiente. Às vezes você vai num outro lugar, nós que somos do Sul, né, principalmente aqui o paulista, e aquela influência do norte paranaense, o norte mineiro, que nós chamamos, né? Então,
entre Minas Gerais, o estado de São Paulo e o norte do Paraná, e tem um linguajar, é um linguajar muito parecido, ainda que o mineiro, ele, né, para o mineiro tudo é três, como é que fala, eles conseguem falar em 3 sílabas, né, no máximo 2, no máximo 3, 2, né, é Belo Horizonte, né, quer dizer Belo Horizonte, né, então eles conseguem, mas o jeito de falar, eu posso falar porque minha mãe era mineira, né, então o jeito de falar carrega o R, né? Por exemplo, você vai lá em Manaus, a turma de Manaus fala porta, porta, isso é coisa de se falar, né, porta, abre a porta, né, para nós não, abre a porta, né, então quando você fala porta para eles, eles começam a rir, né, quando você fala Gilberto para eles, eles começam a rir, porque eles engolem o R, né, então a nossa origem aqui, o nosso vocabulário é um pouco diferente dos outros lugares do Brasil, que a gente parece caipira, é aí que eu queria chegar, né? Mas você acredite que, apesar de parecer caipira, né, quando nós pregamos, quando nós estamos ali anunciando a palavra de Deus, as pessoas gostam de nos ouvir, mesmo tendo esse som caipira, tá? Agora você imagine o Amós, ele era um caipira, a origem dele era humilde, o seu vocabulário provavelmente era pobre, deficiente, ele morava no meio do mato, ele cuidava de bois, ele era um peão, sabe, ele tirava leite de vaca, sabe, é aquela pessoa simples do campo, é um homem, é um camponês, ele não é um homem das letras, ele não está numa faculdade, ele não é um homem das artes, ele é um homem simples. E a palavra de Deus está dizendo aqui, né? Antes de ler a palavra, né? Do versículo. Interrogado sobre as suas qualificações, perguntaram para ele: ei, quem é você? Você está pregando, né? Então, perguntado sobre as suas qualificações, ele foi logo respondendo: eu não sou profeta por profissão, não ganho a vida profetizando, sou pastor de ovelhas e também cuido de figueira. Ele fala, eu não sou profeta, não ganho como profeta, né? Pelo contrário, eu sou um pastor de ovelhas, né? Eu cuido de figueira, ou seja, sou um homem do campo, né? Mas o Senhor Deus mandou que eu deixasse os meus rebanhos e viesse anunciar sua mensagem ao povo de Israel. Eu não sei falar, não, mas Deus me mandou pregar. E eu vim aqui para pregar. Acredite, ele deve ter pregado muito bem. Ele pregou tão bem que os grandes do seu tempo, os profetas do seu tempo, que o ouviram, ficaram incomodados, dizendo para ele, rapaz, some daqui, vai ganhar teu pão em outro lugar. Mas ele falava. E como ele falava? Ele falava muito bem mesmo tendo um vocabulário pobre e deficiente. A falta dos recursos naturais não o impediu de pregar. Pelo contrário, ele anunciou valentemente a mensagem que Deus lhe deu, pois sua confiança estava onde? Na ordem divina. Vamos ler nossa última parte de hoje. Transforme seu medo numa força comovedora, tá? Transforme o seu medo numa força comovedora. Tem um pessoal aí, né? Eu vejo pelo Facebook, tem um pessoal aí que deve ser bom de briga aí da nossa turma, né? Porque estão sempre lá na academia, parece que, né? Postam umas fotos ali, coisa e tal. Mas em luta, quando uma pessoa vai brigar com a outra, às vezes a pessoa já ouviu um conselho assim, olha, numa briga, bata primeiro. Bom, se você tiver que bater, bata primeiro mesmo, né? Sai correndo depois, né? Mas se a pessoa for te bater, existe uma técnica que eles ensinam que você tem que usar a força do adversário. A pessoa vem com tudo em cima de você, você dá uma desviada, né? Aproveita a força dele, já pega os braços dele e joga ele para o chão, né?
Eu estou falando coisa aqui que eu nunca fiz, viu? Vou fazer uma briga, eu estou perdido, né? Mas eu estou dizendo que é técnica deles lá, tá bom? Técnica dos metida forte, tá certo? Mas olha lá, transforme o seu medo numa força comovedora, né? O medo é real, ele existe dentro de cada um de nós, não tem jeito, né? Acontece mesmo. O seu grande desafio não é fazê-lo desaparecer para sempre, mas transformá-lo numa grande força que o ajudará na oratória eficiente junto aos ouvintes. Muitos anos atrás, tem 20 anos, né? Eu fui numa conferência com o pastor Steve Montgomery. Então, foi lá na igreja de Ourinhos. O que aconteceu? Né? Tinha alguns pregadores na igreja de Ourinhos, né? E eu estava lá, eu era meio desconhecido dos irmãos, porque é um outro grupo, né? O grupo dos independentes. Até então, eu não conhecia muito. Conhecia o irmão Félix, né? Conhecia alguns pastores de São Paulo. Mas ali eu só conhecia o pastor Steve. Aí vieram aqueles pastores de São Paulo, que eu não conhecia. Vieram os pastores ali, aos arredores também. E foi um grande culto que teve na Igreja Batista Independente de Ourinhos. Eu não sabia, né? Nem Bíblia eu tinha levado, porque eu estava sem o meu carro, e um irmão disse, vamos com o meu. E eu deixei a minha Bíblia no meu carro, né? E fomos com o carro dele. Aí, chegando lá, né? E o pastor Steve disse, você quer colocar o seu nome no chapéu? Eu pensei, o que é isso? Colocar nome no chapéu? Né? Aí ele disse, não, olha, nós estamos colocando os nomes de todos os pregadores e nós vamos fazer o sorteio. O que cair vai pregar para nós. Tá bom, põe meu nome aí no chapéu, né? Probabilidade no meio de 20 é tão pouca, né? Pode pôr aí, se quiser pôr, pode pôr, né? Eu também não ia falar que não, né? Afinal de contas, fica feio você falar, não, tá, eu tô com medo de pregar e coisas desse tipo, né? Não de jeito nenhum. Aí, estou bem folgado ali, né? Conversando com o irmão que está do meu lado. E aí, falou assim, olha, vamos rodar o chapéu agora, né? Naquele momento eu fiquei até um pouco apreensivo, mas tranquilo, né? Meu nome não sai. Tiraram o meu nome. Pastor Gilberto, só tem eu de Gilberto lá, né? Com esse nome também. Pensei, eu? Né? Pastor Gilberto, pode vir para frente e pregar. Nem Bíblia eu tinha levado, né? Eu era muito jovem ainda. Então, eu me lembro, irmãos, que eu fui com um medo tão grande. Por isso essa frase aqui, ó. O seu grande desafio não é fazer desaparecer o medo para sempre. Eu já fui meio temeroso. Emprestei a Bíblia do irmão que estava do lado, me empresta aí, né? E aí, caminhando poucos passos, coisas de menos de 30 segundos, para chegar lá na frente e dizer assim, o que é que eu vou pregar? O que eu vou pregar? Se não me falha a memória, meus irmãos, naquele dia eu preguei a parábola do bom samaritano. É a coisa mais simples que alguém podia pregar. Mas ali naquele momento, eu disse, meu Deus, me ajuda a pregar. E me veio aquela parábola na cabeça de que é uma coisa tão simples. Alguém podia olhar e dizer assim, mas todo mundo já sabe disso, mas é melhor você fazer uma coisa simples e o medo vai passando, né? Faça o simples. Nós vamos falar um pouco sobre isso mais para frente, tá? Mas, assim, você não vai fazer o medo desaparecer para sempre. Sempre vai ter um momento que, mesmo já pregando, sendo um pregador, você vai sentir, né? Um calafrio aí, você vai sentir um friozinho na barriga, mas você pode fazer... Vamos ler a frase toda para dar sentido. Seu grande desafio não é fazê-lo desaparecer para sempre, mas transformá-lo numa grande força que o ajudará na oratória eficiente junto aos ouvintes. Quando sentir certo nervosismo, antes de falar, ou mesmo quando estiver falando, não se preocupe, isso é normal e ocorre com quase todos os oradores, se não todos, até com os mais experientes. O camarada é mais experiente até o momento que coloca ele para falar para uns que é grande lá, né? Aí, toda aquela experiência, a pessoa fica com medo, pode acreditar, né?
Faça desse sintoma outro fator de apoio na arte de falar. Canalize o nervosismo dentro da força da sua comunicação. Distribua-o entre a vibração e a emoção das suas palavras e torne a mensagem mais convincente. Você sabia que uma pessoa com medo, tanto ela pode ficar calada, né? Medo não fala nada, né? Como ela pode dar um grito que é capaz de se ouvir assim, a quilômetros, né? Do grito que a pessoa dá. O medo, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que canalizar aquilo ali, né? Trazer aquela força que você sabe que tem dentro, né? E falar. Transformar aquele medo num bom momento, né? Poder se expressar. Continuando aqui, né? Distribua entre a vibração e a emoção das palavras e torne a mensagem mais convincente. Não permita que o medo seja vencedor. Não permita. Controle o seu medo. Então, a nossa aula de hoje é para isso, para controlar o medo, tá bom? Na próxima semana, nós vamos falar aqui de alguns impedimentos emocionais, que infelizmente existe, tem que ser tratado. Na nossa próxima aula, esse vai ser o assunto, tá? Vamos continuar esse assunto de controlar o medo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tirar aí uns 2 minutinhos, 5 minutinhos, para a pessoa que quiser fazer uma pergunta aí. Alguém quer fazer uma pergunta a respeito da nossa lição? Vamos lá? Tem pergunta, alguém? Pastor, o medo tem a ver com ansiedade? Às vezes ficar preocupado. É Ronaldo, do Artina. Essa ansiedade pode atrapalhar bastante nesse quesito? Tem, porque se você fica pensando o tempo todo, antes de ir lá na frente e pregar que você não vai dar certo, provavelmente você não vai dar certo. Isso faz parte da ansiedade, né? Então, tem que tratar isso antes, né? Tem que tratar. Lembra daquele versículo de Provérbios 23, 7. O que o homem imagina é o que ele é. Você não tem que se imaginar um Billy Graham, mas também você não é esse péssimo pregador, né? Você é quem você é, irmão Ronaldo. Entendi. É você, eles já sabem como você é. Não vai ser diferente. O que vai fazer diferença não é o que você quer mostrar para eles lá, da sua pessoa. O que vai fazer a diferença é a verdade que você tem para anunciar para eles. E lembre-se, eles querem te ouvir e você quer falar. Então, fale, certo? Tá certo. Tá bom. Ok, O que obrigado. o Aurelino queria falar? Pastor Gilberto, Oi. que às vezes eu fico, às vezes, com medo, quando às vezes eu estou pregando, já faz 35 anos mais que eu faço pregação, e aí entra um pastor, já atrasado, e assiste o culto. Às vezes eu paro, assim, eu dou o púlpito para aquele pastor, né? Assim, não, pode continuar. Aí eu fico meio assim com medo. No caso, assim, se o pastor Gilberto chegar no templo, eu estiver pregando, entendeu? Aí eu fico com medo. Porque o pastor Gilberto é mais experiente do que eu, entendeu? Aí eu quero passar, então, assim, o meu tempo para o pastor, entendeu? Aí o pastor Gilberto assim, não, pode continuar. Então eu fico meio embaralhado, entendeu? Entendi. Irmão Aurelino, é o seguinte, se eu começar a pregar, ninguém vai tomar mais o meu púlpito, não. Ninguém mandou chegar atrasado, entendeu? Pastor é o primeiro que deve chegar, né? E assim, a gente não deve chegar atrasado, né? Mas vamos dizer que eu estou pregando lá, se eu fosse o Aurelino, né? Chegasse alguém, e tá tudo bem, chegou lá, realmente causa um friozinho na barriga, tal. Mas você tem que lembrar, Aurelino,
daquilo que você tem preparado. Olha, eu preparei a minha lição. Você não vai estar lá à toa, né? Se você já tem mais de 30 anos pregando, quer dizer que você estudou a lição, correto? Correto. Correto, estudou a lição. Então tá certo. Então, essa lição, quem colocou no seu coração foi quem? Deus. Foi Deus, né? Então, Aurelino, quando a gente está lá na frente, nós somos os agentes de Deus para abençoar as pessoas que estão nos ouvindo. Essas pessoas que estão nos ouvindo, elas querem nos ouvir, Aurelino. Agora, depois que você terminou, vamos dizer, chegou um pastor, correto? O Aurelino deve continuar. Você pode até encurtar a tua mensagem. Assim, olha, eu vou continuar aqui, pastor, por mais uns 10, 15 minutos, vou dar uma lição que eu estudei. Depois, se o senhor quiser subir e pregar também, o outro pastor, se ele quiser subir e pregar, ele vai subir e vai pregar, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, duas pessoas pregar, não tem nenhum problema, né? O próximo que vai pregar, Aurelino, dificilmente, a não ser que tenha uma maldade no coração desse pastor, ou desse pregador, mas dificilmente ele vai querer subir lá na frente para fazer mais bonito que você. Não passa isso na cabeça dele. Vai passar na cabeça dele que ele também tem algo para ensinar. Geralmente, se eu estou ouvindo, eu saio daqui, por exemplo, eu vou para Cornélio Procópio, onde eu tenho a minha família. Aí eu chego lá, o pastor Valdir está pregando, correto? Então, quando eu estou lá como ouvinte, né, e gosto de estar como ouvinte em outras igrejas, o que eu faço? Eu tento aprender o máximo. A última coisa que eu estou pensando é se vai ter um defeito naquele pastor, ou se vai ter uma palavra. Não. Pelo menos eu tenho prazer de aprender, né? E os irmãos, na maioria, Aurelino, na maioria, tá? Eles têm prazer em aprender. Se chegar alguém diferente, se chegar um pastor diferente, você tem que lembrar o seguinte: olha, Deus colocou essa palavra no meu coração, eu tenho que levar ela até o final. Eu posso até encurtar, correto? Mas eu vou ficar... Não precisa ter medo da pessoa. Aquela pessoa também te conhece, provavelmente. E sabe que você conhece a Bíblia também. Então, isso ajuda quem está, né, te ouvindo. Os outros que estão te ouvindo, com certeza, vão concordar com isso, né? E você, né, depois, sim, você pode convidar a pessoa, né? Olha, se o seu irmão quiser dar mais uma palavra, tal, não tem problema nenhum, Aurelino, né? Mas não deve ter medo, não. O que ele vai pensar, né? Ele não está pensando nada, Aurelino. Tá certo? Certo. Alguém tem alguma outra pergunta? Ok. Pessoal, então, olha, é o seguinte, nós tivemos duas pessoas falando hoje, tá, assim, nesse Salmo 8, e eu gostei muito da forma que eles leram, né, mas na próxima semana eu vou escolher outras duas pessoas para ler novamente, tá? E em relação a essa questão de controlar o medo, eu queria que você fizesse uma tarefa em casa, né, que você escrevesse assim, duas ou três virtudes, tá? E dois ou três defeitos seus, tá bom? Você fala assim, olha, eu acredito que é uma virtude, né? E também acredito que isso aqui é um defeito que eu tenho, para não fazer que nem o Moisés, que só viu o defeito, ou fazer que nem o Simão, que só via vantagem, tá bom? A pessoa tentar identificar qual é o defeito e qual é a virtude. Se você é casado, é fácil descobrir isso aí, tá certo? Você pode chegar na sua esposa e falar assim, bem, quando eu estou falando lá na frente, né, quando eu estou pregando alguma coisa, o que você não gosta de mim, né? O que eu faço lá que tal, que não dá certo, né? E mulherada costuma falar, né? E os homens, se for honesto, vai querer falar também. E aí, o que você faz? Você anote, tá? E
E tem umas mulheres que falam muito, os homens também. Cuidado, né? Porque pode estar querendo te enganar, né? Menosprezar ou te exaltar demais. Mas busca sinceridade para você. Quem sabe eu pergunto para algum de vocês na próxima semana qual seria o defeito e qual seria a qualidade. Mas não invista no orador imaginado. Invista no orador que você é, com suas qualidades e com seus defeitos. Amém? Amém. Então tá certo, pessoal, nós estamos terminando aqui a nossa segunda aula, né? Estou muito feliz de estar com vocês aqui.